que esse Zema e esse Tarcísio são tão perigosos quanto o Bolsonaro. Aliás, mais. Não se combate barbárie e incivilidade com incivilidade e barbárie. Só aumenta daí a barbárie e incivilidade quando se faz isso. O que se tem é racismo na forma de repressão penal, o que se tem é aparofobia, quer dizer, ódio da pobreza travestido de repressão penal. Então, o que se tem é uma elite que quer eliminar a parcela da população pobre. Não é uma briga entre polícia e bandido. Polícia e bandido aí são pobres, não é o coronel da PM que vai dar tiro lá, é o soldado, é o cabo, que é um sujeito que vem do mesmo ambiente do cara que é chamado de bandido, é o jovem, em geral negro, sempre pobre das periferias. Fatos envolvendo os dois governadores, né, dos dois maiores estados brasileiros, São Paulo e Minas. A chacina do Guarujá. Né? Como é que você está vendo isso? Eu passei agora, e a Adri, aqui nós mostramos uma pesquisa do Dataforum, revelando que de quase 500 mil comentários na rede, monitorados pela Fórum, mais de 50% apoiaram as ações do Tarcísio, contra algo próximo de 30%, 23%, né? 23% que são desfavoráveis à ação da PM. Quer dizer, da popularidade de fazer o que o Tarcísio fez, essa é uma realidade infeliz, mas já tinha se mostrado o Célio de Castro não, o Cláudio Castro. O Célio de Castro era um homem honrado. O Cláudio Castro, lá no Rio de Janeiro, fez isso antes da eleição no Rio e ganhou em primeiro turno. E a declaração do mineiro Zema falando aí das questões de que o Sul precisa se contrapor à imensa força do Nordeste que engorda nas tetas das vacas gordas do Sudeste. Olha, eu acho esse Tarcísio está se demonstrando um sujeito muito perigoso para a democracia, para os valores da democracia constitucional. Vamos dizer, o extremismo de direita no Brasil vem alimentando, sempre alimentou, mas marcadamente, de forma mais intensa em termos estruturais da política brasileira, vem alimentando uma lógica de necropolítica e de aprisionamento em massa desde a década de 90, desde a guerra às drogas, por interesse norte-americano. Você começa a aprisionar gente em massa por pequenos delitos, e esse aprisionamento traz um exército de soldados para o crime organizado, que na época era muito limitado ao interior das cadeias e que a partir daí passa a se expandir. E isso leva a um aumento imenso das mortes no Brasil. Nós temos hoje entre 60 e 70 mil mortes por ano. Só para terem uma ideia, os Estados Unidos, em 10 anos de guerra do Vietnã, perdeu 20 mil homens. Isso em 10 anos. Nós, em um ano, matamos quase 70 mil brasileiros, 70 mil brasileiros. É muito grave isso, né? E isso é imediatamente relacionado com a questão do aprisionamento em massa. Mas junto, como um tripé nisso, tem um papel, a mídia tem um papel relevante nisso, que é ter esses programas policiais da tarde, sabe? Esse Catena, da Pena, né? Esse povo aí, que vão mostrando corpos, realizando aquilo que o Achille Mbembe chama de necropolítica. Você usa da morte para controlar os vivos. E isso vai criando na sociedade, numa parte significativa da nossa sociedade, um circuito afetivo que, em essência, é favorável à substituição do Estado democrático de direito por um Estado de segurança, um Estado autoritário, um Estado de polícia, pelo menos nesse ambiente da segurança pública, né? O que é uma ilusão. É uma ilusão, porque a violência estatal sozinha não consegue conter essas ondas de criminalidade e violência. Não consegue, isso já é historicamente demonstrado. Eles usam muito o exemplo das janelas quebradas, da política das janelas quebradas em Nova York, e é o exemplo da Colômbia, que reduziram significativamente índices de crime e violentos. Mas, na realidade, ali, além de haver a repressão sempre faz parte, não tem jeito quando se trata, em especial com crime organizado, mas ali foram acompanhados de profunda política de inclusão social, de acolhimento social.
essas duas políticas, tanto da Colômbia quanto a de Nova York. Ou seja, não é, a segurança pública não é um tema a ser isolado como uma questão de polícia. Segurança pública é mais do que uma questão de polícia, ela é uma questão transversal no Estado e no governo, passa por todas as áreas, a área da economia para reduzir desigualdades sociais, a área social, a área da saúde, a área da educação, ou seja, ela é uma questão transversal e que implica também numa racionalização do nosso sistema penal, e essa racionalização resulta, ou deveria resultar, numa redução dos crimes tipificados no Código Penal, não ter tanta conduta sendo considerado crime. Por quê? Porque você tem recursos limitados por parte do Estado para controlar a criminalidade. Esses recursos, como em qualquer situação de recursos limitados, têm que ser bem empregados, em prioridades. A prioridade deve ser, vamos dizer, entre aspas, controlar ou combater a violência, né? Os crimes violentos, essa que deve ser a prioridade. Então, você precisa de uma racionalização do direito penal, políticas econômicas de inclusão e proteção social, né? E reverter essa política às drogas. Você tem uma ideia, Renato? A desigualdade social, ela é um truísmo na criminologia. Países onde tem desigualdades sociais são também países violentos, sem nenhuma exceção. Você tem países pobres que não são violentos, como Cuba, por exemplo, que não tem desigualdade, países ricos com mais redução da desigualdade, onde também você tem pouca violência. Mas aonde tem desigualdade social, não é pobreza ou riqueza, onde tem desigualdade, os dados demonstram isso, né? Você tem a presença da violência. Mas no Brasil, se você comparar o Brasil com países de índices de desigualdade semelhantes aos nossos, a nossa violência é maior. Esses países são violentos, nós também, mas nós com índice maior de violência. Por quê? Porque nós tivemos uma política pública de Estado, desde a guerra às drogas, voltada à violência. Criamos exércitos para o crime organizado, né? E ampliamos muito o índice de violência no ambiente social. Tudo isso é racionalidade. São pesquisadores, cientistas, gente que pesquisa esse tema há muito tempo que aponta isso. Só que, como qualquer ciência ou atividade racional, a resposta é complexa para um problema complexo. O fascismo, o extremismo de direita, simplifica o problema. Olha, o problema da violência é um problema moral do bandido e ele precisa ser eliminado. Aí, você eliminando ele, você eliminou a violência. Não é verdade. Não é um problema individual, não é um problema moral, é um problema sociopolítico e que, assim, precisa ser enfrentado com racionalidade por políticas públicas complexas, né? O que a gente precisa fazer para enfrentar essa fala do fascismo que você vê? Como ela é presente na sociedade, como seduziu a sociedade, Renato? Mais de 50% aí apoia essa violência praticada pela PM. Por que apoia? Apoia porque a resposta é simples, né? O bandido pratica violência, eu vou lá e elimino o bandido. O problema é, quem é o bandido? O bandido não é o cara que foi processado, condenado e que se tem certeza cometeu o crime. O bandido é o jovem, pobre, em geral negro, que está passando pela rua. Esse é o bandido, a figura imaginária do bandido. Então você sai matando, né? Você sai matando. Agora, isso diminuiu a violência no Brasil? Não, só fez crescer. Nós temos uma quantidade imensa de jovens que morrem todo ano, a maioria é jovem, em geral negro e sempre pobre, né? E temos a polícia que mais mata e morre no mundo, né? Ou seja, é pobre fardado contra pobre não fardado, ambos se matando. E se cria, a mídia ajuda a criar no imaginário popular uma ideia que é o bandido contra o polícia. Não se trata de ser contra ou a favor da PM, não se trata de ser contra a favor de bandido. Se trata de você ter um problema público que precisa ser racionalmente resolvido dentro dos critérios da democracia constitucional, que é a forma mais civilizada da gente existir. Não se combate barbárie e incivilidade com incivilidade e barbárie. Só aumenta daí a barbárie e incivilidade quando se faz isso, né? O que se tem é racismo na forma de repressão penal, o que se tem é aparofobia, quer dizer, ódio da pobreza travestido de repressão penal. Então, o que se tem é uma elite que quer eliminar a parcela da população pobre. Não é uma briga entre polícia
e bandido. Polícia e bandido aí são pobres, não é o coronel da PM que vai dar tiro lá, é o soldado, é o cabo, que é um sujeito que vem do mesmo ambiente do cara que é chamado de bandido, é o jovem, em geral negro, sempre pobre das periferias. Então, esse governador de São Paulo e esse governador de Minas ficam vendendo essa ilusão simplificadora, esse populismo genocida e bárbaro, como se fosse uma grande solução do problema de segurança pública, que não é. Né? E esse Tarcísio, eu vou te dizer, esse Tarcísio e esse Zema são um perigo, porque eles são. O Bolsonaro rompe com uma regra da extrema-direita. Tem um livro, Renato, chama Tambores à Distância. Eu estou com ele aqui, inclusive, para ler. Ele é ótimo, por quê? Porque tem várias qualidades esse livro. Ele faz uma descrição muito precisa das várias linhagens de pensamento da extrema-direita no mundo. Mas o Murral, que é o pesquisador aí, ele é um pesquisador acadêmico e um militante antifascista. Mas é um pesquisador acadêmico. O que ele notou? As formas tradicionais de pesquisa não funcionam em relação à extrema-direita. Por quê? Porque a extrema-direita mente. A extrema-direita esconde e escamoteia suas posições, porque sabe que as suas posições não são apenas contra a esquerda ou contra os liberais ou contra os democratas, são posições anti-humanistas, o que é muito difícil defender. Então, elas escondem, escamoteiam, trazem suas verdadeiras posições para a penumbra. Então, ele, como método de pesquisa acadêmico, resolve se infiltrar. Ele se infiltra em organizações, se infiltrou na Ku Klux Klan, se infiltrou na extrema-direita europeia, ia se infiltrar no bolsonarismo aqui no Brasil, a pandemia impediu. Mas o que demonstra isso? A extrema-direita mente. Qual que é o problema de Bolsonaro? Bolsonaro foi mais sincero da sua desumanidade, na sua crueldade, no seu temperamento genocida. Ele foi muito mais transparente. Então, isso criou uma dificuldade para o bolsonarismo, digamos assim, para o extremismo de direita no Brasil se vender. Zema e o Tarcísio, eles mentem, eles sabem mentir, eles sabem enganar, eles sabem esconder suas verdadeiras posições, então são mais perigosos. Eu queria alertar os democratas, a cidadania em geral, desse problema. E que nesses momentos em que você defender a barbárie traz mais curtidas, mais likes, mais apoio por causa dessa má compreensão que parcela grande da sociedade tem do problema de segurança pública, nesse momento eles se revelam. E o Zema agora se revela com um comportamento pior, que é um racismo. Eu sempre denunciei, desde o caso Lula, o racismo regional no Brasil. O Sul-Sudeste não gostam, tem problemas com o nordestino. É o baiano em São Paulo, é o Paraíba no Rio. Né? Tem preconceito racista contra os nordestinos. O Zema nada mais faz do que consolidar e convalidar esse racismo. Quer dizer, esse Zema e esse Tarcísio são agentes perigosos da extrema-direita que continuam defendendo a mesma essência das propostas de Bolsonaro: o racismo, o genocídio, o ódio à pobreza, o machismo, tudo, quer dizer, a LGBTfobia, a incivilidade, a barbárie como forma de governo, a necropolítica como forma de política pública. Né? Então, nós temos que ter a maior cuidado com essa gente. Na mesma semana, praticamente nos mesmos dias, Tarcísio defende uma conduta indefensável da polícia, de vingança, que matou uma série de pessoas no litoral paulista, e o Zema defende uma visão racista em relação ao Norte e Nordeste. Não é o Zema que falava, o Zema, o bolsonarismo em geral, que falava que somos uma só nação, Deus acima de tudo, etc. É uma só nação quando eles, brancos, do Sul-Sudeste estão no comando. Essa gente rica que o Zema representa. Né? Quando você fala do povo em geral, aí não, né? E os nordestinos de São Paulo? A maior cidade nordestina do Brasil é São Paulo. Né? Então, esse é um preconceito racista que o Zema está aí manifestando, e nós temos que apontar isso, apontar, inclusive, para as pessoas que são mais ao centro, mas que, vamos dizer, são democráticos, acabaram votando em Lula, etc. Apontar que esse Zema e esse Tarcísio são tão perigosos quanto o Bolsonaro. Aliás, mais.